pedindo a Deus uma palavra ao Senhor. O Espírito de Deus me levou a olhar esse texto da palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16. Atos capítulo 17, verso 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e aos gentios piedosos, e também na praça, todos os dias que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam contra ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo que são acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, na qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém? Até aqui nesse momento, que Deus abençoe a sua palavra. Baixe sua fronte nesse instante. Paizinho querido, na tua presença, Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos a tua santa e bendita palavra. Venha, ó Deus, falar aos nossos corações mais uma vez neste lugar, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Seja o Senhor à frente, seja a presença do Senhor movendo os céus em direção a cada um de nós. Obrigado por esse culto, por tudo que aconteceu aqui, e tudo nós entregamos nas tuas mãos nesse momento, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema: o Deus que não está longe. O Deus que não está longe. Irmãos, nós vemos esse texto, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que estava ali com alguns irmãos queridos, alguns irmãos que os acompanhavam naquele lugar. E Paulo chega em Atenas, e quando ele chega em Atenas, ele, ficando alguns dias ali,
ele observa que ali naquele lugar haviam muitos religiosos, haviam muitas pessoas que adoravam a vários deuses, porque haviam muitos altares que estavam ali sendo adorados pelas pessoas que estavam naquele lugar. E a Bíblia nos diz que o coração de Paulo fica revoltado de ver aquele desejo daquelas pessoas de adorar aqueles ídolos. E naquele momento, ele começa a ir à sinagoga, ele começa a ir às praças e começa a anunciar o amor de Jesus àquelas vidas que estavam ali. E aqueles homens que estavam ali, Paulo começa a se defrontar com 3 grupos de pessoas que estavam ouvindo o que ele falava. Ele se defronta com o grupo dos religiosos, aquelas pessoas que estavam ali presentes, que adoravam os seus ídolos. Ele se defronta também com os grupos dos filósofos, os epicureus, os estoicos. Esses filósofos epicureus eram ateus, egoístas, e a sua crença era colocada no amor e no prazer. E os estoicos defendiam que o mal deveria ser vencido pelo controle do próprio corpo. Então, existiam os religiosos, existiam os filósofos, mas existiam também aqueles que tinham profundo interesse em ouvir o que se ministrava naqueles dias. Bem, os filósofos, as pessoas que estavam ali ouvindo Paulo, sentem a necessidade de ouvir mais do que o apóstolo estava falando, e levam ele ao Areópago, um lugar na qual as pessoas iam lá em cima e começavam a falar da sua doutrina, começavam a falar dos seus ídolos. E o apóstolo Paulo sente o desejo naquele momento de anunciar o evangelho, de falar das coisas do Senhor para aqueles que estavam ouvindo ele. Diz a palavra do Senhor que ele começa a ministrar, dizendo que o Deus desconhecido, porque havia um altar ali que tinha esse nome, ao Deus desconhecido. Por que os atenienses deixaram esse altar com esse nome? Diante de tantas entidades ali, eles deixaram aquele altar ao Deus desconhecido, porque os atenienses, eles tinham medo que se houvesse algum Deus na qual não fosse feito nenhum altar, eles tinham medo de ofender qualquer Deus que aparecesse, que não tivesse o seu altar colocado ali. Então eles criaram esse altar ao Deus desconhecido. Mas foi nesse mesmo momento que Paulo, ele olha para aquele altar e ele começa a sua pregação, falando desse Deus desconhecido. O Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra. O interessante, irmãos, é que quando nós começamos a ver o discurso de Paulo, o discurso dele me chama muita atenção para algumas realidades que nós estamos vivendo nesse tempo. E é sobre isso que o Espírito de Deus, ele me colocou nessa noite para trazer ao nosso coração nessa noite, algo da parte de Deus. E quando nós começamos a olhar para isso, nós começamos a ver que o Deus desconhecido, nós estamos vivendo um tempo em que existem muitas pessoas que parece que conhecem ao seu Deus, que adoram ao Deus,
mas que não tem comunhão, que não tem relacionamento, que não tem uma atitude diante da presença do Senhor. Nós vivemos esse tempo. Muitas pessoas dizem que adoram, muitas pessoas dizem que celebram o seu Deus. Muitas pessoas dizem que amam a Deus. Mas a pergunta que eu vou fazer para você nessa noite é uma pergunta para todos nós refletirmos. Você conhece o seu Deus? Você conhece aquele que você serve? Aquele que você adora? Você pode me dizer, pastor, mas quem adora? Quem tem uma aproximação diante de Jesus, tem Jesus no coração. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Existem exemplos na palavra de Deus que trazem para nós uma reflexão muito importante, porque não é o fato de você ter uma experiência com Cristo que você é de Jesus, não é o fato de você adorar a Deus que você é de Jesus. Uma certa vez, vou lhe contar um exemplo dentro da palavra de Deus. Uma certa vez chegaram diante de Jesus 10 leprosos e começaram a clamar a Jesus uma cura. E Jesus simplesmente manda os 10 leprosos irem procurar o sacerdote. E quando eles caminhavam em direção ao sacerdote, eles foram curados da sua lepra. Tiveram ali uma experiência. E naquele momento, diz a palavra de Deus, que somente um volta para Jesus. Somente um se aproxima diante de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz a seguinte pergunta: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Os 10 tiveram uma experiência com Jesus. Os 10 foram curados. Os 10 clamaram a Deus. Mas só um voltou. E Jesus chega e diz para aquele homem que voltou: vai, que a tua fé te salvou. 10 tiveram uma experiência, mas só um recebeu a salvação. Eu olho para essa palavra de Deus nessa noite e fico me perguntando: quantas pessoas que estão achando que vão para o céu, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, não tiveram uma experiência íntima, não têm um relacionamento com o Pai. A palavra do Senhor nos diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E nós, como igreja, precisamos verdadeiramente aqui, agora, nesse momento, avaliar, fazer uma reflexão daquilo que eu tenho sido diante de Jesus. O que Jesus espera de mim? Será que verdadeiramente eu tive um encontro, a minha vida foi mudada, a minha vida foi transformada, o meu coração é do Senhor Jesus? O apóstolo Paulo, quando estava ali, naquele Areópago, ele começa a ministrar ali, para aquelas pessoas todas que estavam ali. Ali haviam incrédulos, ali haviam filósofos, ali ouviam várias pessoas adoradores de vários ídolos, de várias entidades, mas o apóstolo Paulo, ele não se deixa levar, ele tão somente, ele deixa o Espírito de Deus falar através da sua vida, e ele começa a anunciar a Jesus Cristo, verdadeiramente daquilo que ele era. E quando a gente começa a olhar, a primeira coisa que o apóstolo Paulo ele fala, no verso número 24,
o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Apóstolo Paulo diz: olha, estes santuários que vocês têm, o meu Deus não habita nesse lugar. Olha a coragem que ele começa a dizer para aquelas pessoas ali presentes. Irmãos, aquelas pessoas que estavam ali em Atenas, os atenienses acreditavam que cada coisa que foi feita nesse mundo foi feita por um Deus diferente, sabia? Cada realidade que foi construída, que foi feita por um Deus diferente. Tanto é verdade que eles tinham vários deuses ali, e alguns se chamavam o Deus do Sol, que era o Apolo, o Deus da Lua, que era o Artemis, o Deus do amor, que era o Afrodite, o Deus da guerra, que era o Ares, o Deus da terra fértil, que era o Deméter, e tantos mais. Diz a palavra que mais de 2.000 ídolos, mais de 2.000 entidades existiam ali em Atenas. Que coisa terrível a idolatria existente naquele lugar. E aí a gente entra para os nossos dias. Você acha que é diferente hoje? Quantos ídolos que as pessoas hoje se agarram? Quantos ídolos hoje que as pessoas vão buscar, vão colocar a sua fé, a sua esperança sobre eles? Eu ainda quando era jovem, ainda morando lá em Santos, convivi com boa parte da minha família que era de uma outra denominação. E ali com eles começavam a falar, porque eles serviam muito ao santo casamenteiro. Você já ouviu falar ou não? O santo casamenteiro. E tinha uma data que as mulheres faziam certas simpatias para alcançar um marido. Eu via isso. Aquelas solteiras, não é? Faziam ali uma simpatia, porque queriam se casar. E aí pegava o santinho dela e botava na geladeira, até o marido aparecer. E se não aparecesse, depois tirava da geladeira e botava no congelador. Até acontecer. Vai vir. Coisas desse tipo, que com certeza você já ouviu e continua ouvindo, e a gente sabe que existe. Pessoas que põem a sua fé nisso. E ali Paulo ele pega pesado nesse ponto, ele fala: olha, o meu Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. O nosso Deus não habita nesse meio em que vocês estão aqui adorando. Ele começa a mostrar a Jesus Cristo, dizendo que o Deus que ele servia era o único Deus existente, o Criador dos céus, o Criador da terra. Irmãos, nesses últimos dias, nós temos que ficar preocupados, porque quando a gente fala de deuses, de ídolos, nós muitas vezes podemos estar adorando alguma coisa. Você sabia disso? Muitas vezes isso pode acontecer na minha vida e na sua, quando a gente valoriza mais a coisa do que o próprio Deus, quando você põe a coisa em primeiro lugar, o programa, a televisão, o marido, um filho, o trabalho, o dinheiro. Quando põe na frente de Deus, você está adorando, aquilo vira um ídolo para você. Deus não se agrada disso. Deus não quer com que nós vivamos desse jeito. Deus quer com que você adore ao único,
aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que está presente dentro do seu coração, aquele que levanta a tua alma, o teu espírito, aquele que fala contigo diariamente através da palavra do Senhor, aquele que te anima diante da tua caminhada, porque Ele nunca vai te deixar, Ele nunca nos deixou, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Nós precisamos vigiar, porque nessa última hora da igreja, vão aparecer pessoas querendo com que você adore essas coisas. Poder, dinheiro, casas, bens materiais, tudo isso sufoca o Espírito Santo. Tudo isso não deixa com que Ele reine plenamente diante de você. Esse templo é do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo, essa casa é única, essa casa tem dono, essa casa é do Senhor Jesus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Só Ele pode fazer o que Ele quer. Só Ele está no comando disso. Mas Paulo não para por aí. Paulo começa a ministrar, e o verso 26, ele começa a dizer na parte B, que os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. Paulo está dizendo que o ser humano que habita sobre a face da terra, havendo fixado os tempos, Deus estabeleceu os limites da minha e da sua habitação. Quando você olha para a vida de Adão e Eva, o que você vê? O primeiro casal que Deus coloca limites. Olha, vocês podem comer de todas as árvores que estão diante de vocês, mas essa aqui, vocês não podem tocar. Limites. Limites para o ser humano. Limites para mim, limites para você. E o que a gente assiste diariamente na televisão. O que a gente assiste nos noticiários, na mídia. O que a gente mais vê é que a sociedade, ela está querendo dizer que tudo é permissivo. Tudo é permitido. Você está percebendo isso? Pode tudo. Você pode fazer. Você pode casar com quem você quer. Não importa o sexo, não importa a pessoa. Mas Deus coloca limites. E um dos segredos da nossa bênção nessa terra é nós reconhecermos eles. Nós reconhecermos até onde a gente pode ir, até onde a gente pode andar, até onde a gente pode fazer. O segredo do cristão é justamente entender e conhecer a pessoa do seu Deus. Quem conhece o seu Deus, sabe por onde está pisando. Quem conhece o seu Deus, sabe o que Deus está providenciando. Quem conhece o seu Deus, não se abala, não fica preocupado, porque quem conhece o seu Deus, sabe que na hora certa, Ele será o teu pastor na tua vida. Ele não vai deixar faltar nada dentro da nossa casa, porque Ele é pastor, Ele é Senhor diante de nós. Aleluia, glória a Deus. As pessoas daquele tempo associavam as coisas erradas às divindades, sabia? Já que tinha um monte de divindade lá, então eles faziam as coisas erradas, e eles diziam, não, mas eu tenho um Deus também ali, ó. Olha lá aquele Deus lá.
praticavam as coisas ilícitas do amor. Não, mas eu tenho a deusa do amor, ela também me permite fazer as coisas erradas. Os beberrões faziam as coisas erradas. Não, eu tenho o Deus Baco. Não, esse Deus aqui que me protege, ele permite que eu faça tais coisas. E eles ali, qualquer coisa que faziam, eles olhavam para os deuses deles e achavam que tudo era permissivo, tudo podia, tinha um Deus de tudo naquele lugar. E eles faziam o que queriam, viviam do mesmo jeito que queriam, faziam de qualquer jeito, não tinha limites, irmãos, não tinha limites. E Paulo começa a dizer: olha, Deus criou limites para nós, e a gente não pode sair desses limites. A gente vai até um certo ponto, até a nossa vida nessa terra, ela tem um limite. Nós vamos viver até um certo ponto, até uma certa idade. Interessante como aquelas pessoas queriam servir aos seus deuses e viver uma vida de qualquer forma. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá a presença de Deus. Não se engane, precisamos fugir do pecado, precisamos fugir das astutas ciladas que o nosso adversário está procurando trazer para a gente. Ele não se cansa, ele trabalha diligentemente para derrubar a nossa vida, para derrubar você, para derrubar a minha vida, a sua casa, nossa casa. Mas se você estiver dentro dos limites de Deus, se você conhecer a pessoa do seu Deus, você pode descansar, você pode saber que Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua casa. Não desespera. Pode haver um desemprego, pode haver um problema financeiro, pode haver uma dificuldade, mas se Deus estiver com você, na hora certa o Senhor vai abrir uma porta, na hora certa Deus vai trazer providência para a nossa vida e para a nossa casa, aleluia. Ele sabe o que nós precisamos, Ele não nos deixa ficar pelo caminho, Ele nos conhece. E Paulo continua dizendo, continua a sua ministração naquele Areópago. E ele vai para o verso 27 e ele começa a dizer assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos. Nele nos movemos e nele existimos. Olha que palavra linda que o apóstolo Paulo coloca. Ele não está dizendo, olha, sobre ele, ao lado dele. Ele está dizendo nele nós vivemos. Nele nós nos movemos e nele nós existimos. Não há vida sem Jesus. Não há vida, não há alegria sem Jesus. Eu e você não podemos fazer nada se Jesus não estiver conosco. Por que você acha que há tantas pessoas que ganharam tanto dinheiro e estão frustradas? Por que vocês acham que pessoas tão ricas se deixam levar, se drogam, se prostituem? Puxa, pastor, mas ganharam tanto dinheiro, por que chegaram aí? Sabe por quê? Porque esse não é o projeto de Deus para o ser humano. O ser humano não entende
porque essas coisas são coisas do mundo. O que eu e você temos que fazer? A palavra de Deus nos diz que nós temos que glorificar a presença do nosso Pai. Nós estamos aqui por um grande propósito, para amar a Deus, glorificar a Deus através da minha vida, através da sua. Esse é o propósito de Deus para o ser humano. Não é buscar riquezas, não é buscar poder, não é buscar dinheiro. Tudo isso faz parte do projeto do mundo. Deus não quer isso para o ser humano. Deus não quer isso para o homem de Deus. Deus tem uma vida diferente. O homem nunca vai alcançar o seu coração, porque sempre vai existir um vazio da alma. Sempre vai existir dentro do ser humano um vazio tão grande que essas coisas não vão jamais preencher. Sabe o que preenche o teu coração? É a presença de Jesus nele. O que preenche o teu coração é Deus transbordar você, é Deus se alegrar com você, é você caminhar juntinho dele e dizer: olha, Jesus vai me abençoar, Jesus vai abrir essa porta, Jesus está comigo, eu vou chegar lá, eu vou alcançar a minha vitória, eu vou receber o meu galardão. Deus está recebendo a minha vida, aleluia. E o ser humano caminha no caminho contrário. O ser humano caminha numa vida contrária. Você percebeu que nós estamos na contramão da vida? Você percebeu que nós estamos sempre batendo em gente, porque o mundo está indo para um lado e nós estamos indo para o outro. Nós queremos agradar a Deus e o mundo quer agradar a si próprio. Por isso que tem muita gente morrendo. Por isso que tem muita gente se frustrando. Tem muita gente desesperada. Agora, o que eu acho bonito é que Paulo, ele desafia aquelas pessoas daquela época, pessoas inteligentes. Você sabia que Atenas era o berço da inteligência humana existente naqueles dias e até hoje? Filósofos com grande conhecimento. Mas quem tem o Espírito de Deus desafia qualquer um que vem pela frente. Aleluia. Não tem inteligente que se levanta contra um filho de Deus, porque quando Deus faz esse homem e essa mulher abrir a boca, aquele homem fica confundido, aquele homem começa a olhar para si e dizer: como é que ele fala essas coisas? O que existe dentro dessa vida? Deus levantou eu, Deus levantou você nessa geração. Nós somos os Paulos de hoje. Nós somos aqueles a qual o Senhor levantou para dizer, mesmo em meio àqueles críticos, aqueles que não aceitam o que você fala, mas Deus te colocou naquele lugar, talvez no seu trabalho, talvez na sua vizinhança, talvez na sua casa que ainda não tem pessoas convertidas. Não se deixe levar, não se engane. Você é projeto de Deus nessa terra. Você é alguém separado pelo Senhor. Você é alguém escolhido de Deus para esse tempo. O apóstolo Paulo, ele fala coisas tão lindas e tão importantes. E ele disse uma coisa tão importante no capítulo 1 de Efésios. O capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim: assim ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele concedeu para você, Ele concedeu para mim, Ele nos predestinou para esse tempo, mas Ele te predestinou para algo muito maior que isso, para a eternidade. Não se venda, não se venda nesse tempo, não ponha os teus olhos para trás, está faltando bem pouquinho, a eternidade está aí, Jesus está voltando, está faltando bem pouquinho para você sair desses momentos difíceis, sair dessa situação que muitas vezes nos oprime, que muitas vezes nos deixa tristes. Creia no Deus que você serve, creia no Deus que separou você para ser um vencedor, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores nesse tempo, através de Jesus. É o caminho para o céu, o caminho para a nossa vitória, o caminho da nossa bênção está com Ele, estando nele, nos movendo nele, caminhando nele. Eu quero nessa noite orar por você, eu quero abençoar a tua vida nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar, eu não sei o que tem movido você. Será que o Espírito Santo tem movido a tua vida? Ou você tem estado à frente dele? Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita nesse tempo, e Deus sabe o que te espera. O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará na sua vida. Ele sabe o que está fazendo. Pastor, mas essa luta, Ele sabe o que está fazendo. Pastor, mas estou passando um deserto. Espera, porque quando você sair desse deserto, Deus vai preparar um caminho glorioso, maravilhoso, um caminho de bênção, um caminho de alegrias para você na sua vida, porque Jesus disse que Ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Aleluia!